sejam bem-vindos para mais um podcast da doutora Luísa Gouveia. E hoje estamos aqui com uma convidada. Todas as minhas convidadas são especiais, né, gente? Essa é uma colega que trabalhou comigo, deu plantão comigo e que, assim, por incrível que pareça, a gente ficou anos sem se ver, mas parece que a gente se viu ontem, né? É. Nossa, foi um reencontro, assim, tipo, como se fosse ontem Hoje está mesmo. sendo um reencontro, assim, maravilhoso. Doutora Liliane, psiquiatra, né? Maravilhosa profissional, maravilhosa como pessoa. Tá aqui, muito obrigada pela... Me sinto, assim, muito honrada de estar te recebendo, viu? Você é uma colega muito especial. Na verdade, eu me sinto muito emocionada, porque você meu também. Deus. É uma Ai, que pessoa linda, muito, gente. muito especial. Ó, para de chorar, que senão a gente chora A gente já aqui começa também. a chorar, porque já que o tema, né, é tão emotivo, tão profundo, né? Maternidade, saúde mental é um tema muito profundo. Então, essa profundidade mesmo que muito conecta, né? profundo. Nós mulheres e a maternidade, tudo que a gente passa. É isso mesmo. Então, assim, a gente hoje vai falar... A doutora é uma psiquiatra, assim, maravilhosa, e ela vai falar com a gente sobre essa parte de pós-parto, como é que é, essa questão de depressão pós-parto, a questão da oscilação hormonal, o que pode estar interferindo, eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Então, vai ser um bate-papo bem, bem bacana, né? E leve, tá, tirar... gente? E Não leve. é porque eu cheguei emocionada aqui que eu vou Isso. falar coisas... Sim. Minha amiga, se apresente um pouquinho aí pra gente, fala aí pra quem tá ouvindo, quem é a Lili? Né? Meu nome é Liliane Leal, mas costumam me chamar de Lili, né? Inclusive os pacientes também me chamam de doutora Lili, então para mim é um carinho muito grande ser chamada assim. E eu atuo, né, na psiquiatria geral e em diversas fases da vida, e a fase da mulher como um todo eu também atuei por muito tempo, né? Então acho que a saúde mental da mulher ela tem um local especial. Desculpe os homens, mas a mulher ela tem um local especial para a gente estar olhando dentro da saúde mental, né? Sim. Dos papéis da mulher, da própria maternidade, e que a gente é cíclica, né? Total. Desde que a gente se menstruou, a gente não consegue ser mais linear, entendeu? Então, assim, nós, né? Você que é endócrino, como os hormônios influenciam, né? Total. Então, é isso, né? Gosto muito. Eu brinco que o André, né, meu digníssimo, uma vez estava falando numa roda de conversa, assim, de casais, amigos, e aí ele brincou assim, eu sou casado com 3 mulheres. Aí eu, como assim? Aí eu parei pra escutar, né? Falei, o que esse menino tá falando? Sou casado com 3 mulheres? Aí, que palhaçada é? Aí ele, não, porque uma vez, uma época uma fase do mês, né? Uma época ai, meu amor, meu lindo, meu tudo, vem cá e tal. Aí depois ai, sai daqui, desencosta. Sai de perto. Né? Aí depois vem a depressiva. Arisca, né? Aí depois vem a depressiva. Ele fala que, você não me ama mais? Você tá fazendo alguma coisa? Você tá aprontando alguma coisa? Aí os amigos dele, achei o máximo, que todos falaram assim, então eu sou casado com 3 mulheres também. Na verdade, vocês são casados com mulher e não com homem, entendeu? Esse que é o problema. Então, como é isso, né? A questão cíclica da mulher, a sim. oscilação hormonal, como a gente é cíclica? Sim, né? Os Impressionante. nossos principais hormônios, que é progesterona e o estrógeno, né? Você sabe mais ainda do ciclo. Oscilam o nosso Eles comportamento. oscilam, então nós somos ciclos. E é interessante que mesmo a mulher que usa pílula, ela passa também ela por uma também passa por oscilaçãozinha. oscilações. Então, existem muitas coisas ainda talvez nem tão estudadas, porque elas queixam, às vezes, de TPM mesmo usando pílula ou tendo um DIU, né? Então, a saúde mental da mulher é uma coisa muito interessante. A gente tem que ser mais estudada do que os homens. Eles são muito práticos, muito lineares. Total. O hormônio feito a testosterona da gente. É linear. E a gente assim. E a gente assim, montanha-russa. E mulher a de gravidez e o pós-parto é uma montanha-russa. Total. Eu tento me controlar, ainda bem que eu já tinha percebido isso na primeira gestação. Eu brincava que a primeira gestação foi um teste de sanidade mental. Com certeza. E eu fui reprovada, fiquei só em 1. Você foi aprovada e ficou em 3. Tô bem na fita, tá vendo? Não é? Mas é isso mesmo. A mulher, né? Aquela questão assim, o nosso tempo já não é mais só nosso,
Né? Eu brincava, gente, eu não posso ir no banheiro mais. Eu tinha que levar a Isadora, porque ela chorava se eu fosse no banheiro. A menina parece que não estava me vendo, já que chorava. Eu tinha que ir no banheiro e levar ela naquela cadeirinha ali. Falava, gente, eu não posso nem mais fazer o número 2 sozinha. Exatamente, né? A gente termina desconectando um pouco da gente, porque existe um serzinho precisando da gente naquele momento, né? E a mulher, ela é capaz disso mesmo. Então, vamos brincar que Deus escolheu muito interessante ser a mulher quem faz a gestação e a maternagem, não os homens homem, não iam dar conta né? disso. Não iam. Não é só a dor do parto. É essa questão de desconectar que a gente termina se desprendendo. Acontece que a gente precisa se reconectar depois. Que isso faz parte da nossa saúde, do nosso autocuidado. É, né? sim. E o que eu percebo, assim, quando a gente tá nesse pós-parto, tem hora que vem aquela tristezazinha, tem hora que dá vontade de chorar. Se eu vejo as coisas assim, às vezes uma coisa mais comovente, a gente fica querendo chorar mais fácil, né? Então, a oscilação hormonal, a gente tava naquele pico de tanto de hormônio na gravidez, aí de repente faz bum. Então, aí que entra, né? Porque que eu estava vendo um artigo muito interessante que falava que as fases da vida da mulher que ela tem maior suscetibilidade à depressão, quais vão ser? Então, a gente tem alguns picos de fases da vida da mulher que tem a parte da depressão. Um é o início a própria adolescência. A gente tem o pico hormonal. Então, a adolescente menina tem mais chance de ter depressão do que o adolescente menino? Tem. Olha só. Na verdade, o transtorno depressivo é 2 vezes maior na mulher do que no homem. Né? Mas as psicoses é maior no homem, então eu prefiro depressão do que psicose. Mas a mulher, essa sim. Foi boa, eu prefiro depressão do que psicose. Mas assim, o quanto o nosso binômio, né, endócrino e psiquiatra anda junto. Ó. Anda junto demais. A parte da puberdade, né, é uma loucura, é um caos. É um caos hormonal, é um caos social. A mudança física, né? muito você brusca, muda né? muito bruscamente. Você tinha uma referência do seu corpo e passa a ter outro corpo, né? Às vezes era minhãozinha, maguinha, tem tudo e de repente isso nasce também. o peito. E a pressão da sociedade, né? A pressão da sociedade de você ter aquele corpo. Então, começa muito cedo na menina, né? E elas começam a se comparar muito precocemente. E aí isso, então, vamos dizer, a depressão, ela é um modelo multidimensional, multifatorial. Então, a gente tem esse componente biológico, que é a genética e os hormônios. A gente tem um componente da psique, ou seja, todas as experiências que ela teve na infância e quando chega na adolescência. E o social, né? Como que é esse social? Outro momento da vida da mulher, que ela é muito suscetível à depressão, é o início da fase adulta, né? Onde ela cai no mercado de trabalho, ela tem muitas pressões, e lá vem também, de novo, pressão social. A mulher tem uma questão, né, hormonal cíclica, e ela é mais vulnerável mesmo. Não é que a mulher é mais frouxa, mais sensível. Nós somos mais vulneráveis, nós temos fatores de risco que nos colocam para deprimir, né? E aí vem a parte, né, que a mulher está no período gestacional e pós-parto. Por que eu falo da gestação? Porque muitas vezes a gente fala da depressão gestacional negligenciada. A pessoa já apresenta algumas características depressivas ainda na gestação. E aí o pós-parto vem aquele afundamento. Entendi. Né? E é mascarado. Por quê? Ela tá prostrada, ou ela tá sem interesse, é porque ela tá grávida. Ela tá diferente porque ela tá grávida. E aí isso vai mascarando a depressão gestacional. E aí a depressão pós-parto vem de uma maneira muito profunda. Como é multifatorial, a gente tem vários fatores de risco para o desenvolvimento da depressão nesse momento, né, perinatal. E temos o fator de proteção também, né? Que bênção. E é isso que a gente tem que sempre estar fazendo a balança. Vamos falar dos fatores de risco para essa depressão pós-parto. E depois vamos falar aí para os fatores de proteção. Né? Vamos lá, fatores de risco. A privação de sono, eu acho que é a pior, né? Privação de sono, história materna, né? Depressão prévia. Pessoas que fazem uso de substâncias,
né? E às vezes tem mulher que realmente negligencia a gravidez porque existe uma dependência química. Falta de rede de apoio, né? Tem pessoas que são muito sozinhas. E aí essa falta de rede de apoio, até mesmo do próprio companheiro, isso pode levar a uma depressão. E a parte dessa baixa de hormônio, tem gente que tem uma baixa muito maior de progesterona. Então, a baixa de progesterona, ela já vai levar ao blues, né? E o blues é normal, é fisiológico. Lembrar que o blues não é depressão pós-parto, né? E algumas tem essa diferença, né? Isso, o blues são aqueles dos 15 primeiros dias, tem alguns estudos que levam até 21 dias, né? Mas assim... E é até doido isso, porque você fala assim, gente, era pra eu estar mega tão feliz, né? Eu acabei de gerar uma vida, que coisa maravilhosa e tal, mas a gente fica... Tem hora que a gente não entende, né? Exatamente, né? E fala assim, mas por que eu tô assim, né? Eu mesma me peguei chorando, acho que foi no 5º dia, no chuveiro, e chorava muito, chorava muito. Minha mãe estava ainda lá comigo, né? Tinha vindo de Goiânia para cá. E ela, que foi, minha filha? E aí eu tava chorando e eu achava, porque como eu tinha ficado 14 horas de trabalho de parto e não tinha conseguido parto normal, aí tinha a ver ficado com frustrada isso com e tal. isso. E não era sobre isso. Era sobre o sentimento aflorando junto com os hormônios abaixando, né? Então, assim, e aí o blues, né, ele se resolve em 2 semanas, 3 semanas. Ele vai se resolver sozinho. Agora, tem gente que não precisa esperar 2, 3 semanas para ver que já tá em depressão pós-parto. Porque aí qual que vai ser a diferença do blues para a depressão pós-parto já muito precoce? É aquela pessoa que começa a recusar o filho, ou fica muito apática, né? Ela pode estar tendo um sentimento de culpa macerante. Então, não são flutuações do pensamento, sabe? Tipo, um momento você tá bem, aí de repente você fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E depois você volta, não, eu tô super bem. Não, ela fica num sentimento de culpa, ela começa a se negligenciar, entendeu? Ela começa a negligenciar o próprio filho, né? Então, ela tá entrando num processo depressivo. E tem mulher que vai mascarando isso, mas internamente ela sabe que tá passando por isso. Né? Então... É até interessante isso, que a gente vê, assim, médicas, né? Às vezes passando por uma depressão pós-parto e tudo mais, e não pedindo um socorro, né? Às vezes eu fico meio pensando, nossa, gente, por que a pessoa chegou num ponto assim e tal, e não pediu um socorro? Médicos são os piores pacientes. Eu sempre falo isso. Médico se automedica. A gente fala para a população não se automedicar, mas médico se automedica. Médico negligencia os sintomas que estão sentindo, né? E nós fomos ensinados pela trajetória do herói, né? Eu tenho que ser herói, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir. E eu não posso estar nesse papel de vulnerável, eu não posso estar nesse papel de paciente, eu não posso estar nesse papel de doente, eu não me permito. É até engraçado isso. Eu lembro de uma vez que eu peguei conjuntivite. Eu tava com conjuntivite e tal, aí tive que ficar de atestado, né? Aí eu lembro que um paciente virou pra mim e falou assim, mas doutora, médico fica doente? Pois é, né? Achei o máximo. Então, o médico é um ser humano, né? Ele adoece também, mas não só os pacientes não permitem, mas ele também não se permite, né? E está nesse local de cuidado, né? Porque talvez ele entende o local de cuidado como vulnerabilidade, fragilidade, e isso não é verdade. A gente tem que ter capacidade de entrega ao cuidado do outro. Né? Sim, profundo isso, viu? Mas, gente, eu te E aí, falar... por isso que a gente vê colegas médicas, né, se adoecendo e não conseguindo pedir ajuda, ou se automedicando, e talvez aquele remédio não vai ser o adequado, né? A gente tem uma certa noção, mas talvez passar pelo especialista, né, que estudou mais um pouquinho aí de 5.000, 8.000 horas mas um pouquinho do que você, na verdade. Né? E é um colega seu que você pode estar levando, pode estar abrindo, né? Sim. Na pandemia veio muitos colegas médicos e eu tenho trabalhado muito o autocuidado com eles. Não é a medicação, eu tenho trabalhado o autocuidado. Isso daí, eu falo que
Eu até brinco, né? Que das coisas que é minha terapia é a maquiagem e tudo mais. Eu sempre gostei muito de me maquiar, mas eu brinco que é uma terapia. Então, acaba que é realmente o autocuidado, a atividade física, né? A questão de estar, de vez em quando, se embelezando para se olhar no espelho, se achar bonita, né? E tudo mais, gostar do que tá vendo. Então, é fundamental, sim, esse autocuidado e tudo mais, pra gente não ir pro fundo do poço, eu acho. Sim, e outra coisa, o autocuidado também, ele não é só externo. A gente tem que lembrar quem sou eu, me conectar, né? O que eu gosto? O que me dá prazer? É tratar o regras, tripé. Eu brinco que é tratar o tripé. É corpo, mente e espírito. Né? Eu também acredito muito nisso. A gente integrar esses elementos que nos fortalecem. Né? E aí são esses elementos justamente que são os fatores de proteção para a depressão. Tá procurando uma religião, né? Tá procurando suporte uma conexão social, com Deus. Conexão com você mesmo. Trabalhar limites, né? Saber pedir ajuda, saber delegar. Tem mulher que não sabe delegar. Eu tenho uma dificuldade com isso, sabia? Saber delegar. Às vezes eu acho que eu sou Mulher Maravilha. E aí eu quero fazer tudo. Pois é, né? Só que aí a gente termina exausta. E aí vem aquele esgotamento, fala, ai meu Deus. Aí começa a ficar irritada, começa a ficar, sabe? Aí fala, nossa, tô uma chata. É porque você tá querendo abraçar o mundo e né? não é essa hora, né? Não é isso. Não é essa hora, né? Se a gente vivesse em tribo, os estudos das tribos, né? A criança é da tribo. Então, ela é cuidada por toda a tribo. Olha que rede de apoio. Né? Você pode ir lá tirar cochilo na rede à vontade, porque a tribo toda tá cuidando. Mas você vê como que é o psicológico da gente. Eu tava lembrando aqui, agora você falando, eu lembrando no meu pós-parto do primeiro filho, é o mais marcante, né? E aí eu lembro que a minha sogra veio cuidar de mim. E aí ela falou assim, Luísa, deixa que a Isadora dorme comigo, vai descansar, que não sei o quê. Eu, não, como ela vai dormir comigo, a mãe sou eu. Você tá roubando a minha filha. Foi essa sensação. Eu tive justamente essa sensação, eu fiquei brava, sabe? Sim. Falei, como assim? E o medo dela gostar mais. Não, me dava uma raiva. Quando eu tentava fazer a Isadora parar de chorar. E ela conseguia. E ela conseguia e eu não. Eu ficava numa raiva. Colinho de vó é gostoso, né? Então, mas a gente tem isso mesmo. A sociedade moderna foi colocando o nosso local da mulher numa mulher heroína mesmo, uma mulher maravilha, que consegue tudo, que dá resultado em tudo, né? Eu quero ser alta performance, eu quero ser alta performance como mãe, eu quero ser alta performance como profissional, eu quero ser alta performance como mulher. E aí, essa exigência, esse nível de cobrança, termina também adoecendo a mulher, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho pra gente. Sim. Né? Com compaixão. E de falar, nossa, eu sou humana, eu sou de carne e osso, né? Eu preciso descansar, eu preciso dormir. Né? Sim. Mas é aquela, né? A maturidade e tudo mais. E segundo, terceiro filho, é o que eu percebo. Agora, no terceiro, é bem diferente. E a Luísa, de 28 anos, era uma Luísa. Isso. Eu brinco que são as várias etapas. Você brincou que você tem cada fase, você quer dar um reviravolta, né? Mas a gente, somos cíclicos. Cada ciclo da nossa vida, a gente quer uma outra experiência, a gente tá de uma forma, tá mais maduro e tudo mais. E o que eu vejo que agora, com 40, né? Mãe do terceiro, então é totalmente diferente a minha maturidade, os meus... como que eu tô me conectando. Não é a mesma Luísa. Não é a mesma Luísa. Cada mãe ali foi uma Luísa. Foi uma Luísa. Cada foi uma mãe. Cada um teve uma mãe. Não é legal? Profundo, né? Porque cada um você tava numa fase, cada um você tinha um pensamento, né? E a gente vai organizando e vai evoluindo. Na verdade, que bom que a gente vai evoluindo. Né? A gente não tem que encarar isso como ruim. Sim. Né? Então, quando a gente se conecta, a gente consegue pedir ajuda. Nossa, pedir ajuda, né? Parece que é humilhar, eu falo não que é humildade. Isso. Você não tá se humilhando, você tá reconhecendo o seu ser como frágil, né? E tá pedindo ajuda, né?
Vou trazer uma frase bíblica, não tem problema, né? Lógico que não, pedi e obtereis, Eu falo que a Bíblia é o maior manual de vida. Então, pedi e obtereis, entendeu? Né? Então, você precisa pedir. É lógico que Deus sabe o que está passando dentro do seu coração, mas você precisa aprender a pedir, está na Bíblia. Entendeu? Aprender a pedir, né? Então, assim, você não está sendo fraco, você não está sendo um fracassado, né? Que as pessoas encaram ainda a depressão com muito estigma, né? Total. E a própria pessoa tem preconceito contra ela mesma. Não sou louco, não. Não sou louca, eu sou uma fraca, como é que eu tô passando por isso? Né? É isso mesmo. E aí isso atrapalha a pessoa a pedir ajuda. É o que a gente estava falando, falta de Deus, né? É falta de Deus. Não, gente, é biológico. Isso. É triste. É do humano. A depressão não é falta de fé, depressão não é fraqueza, né? Depressão é uma doença como outra qualquer. É muito, muito forte isso. Eu vejo assim, a gente tem uma dificuldade, né? A questão do suicídio. É uma questão muito forte. E como você falou, não é falta de Deus coisa nenhuma a questão da depressão. Tanto é que tem um caso na família do meu esposo que o tio dele, mais religioso, aquele tio, sabe aquele tio evangélico que pregava para todo mundo? Fervoroso mesmo, tal. Com, não sei se foi 70 e poucos anos, 70 e alguma coisa, suicidou, sabe? Então, assim, aí eu fiquei pensando, falei, caramba, como assim? Era o tio mais fervoroso. É muito, muito complexo a questão da mente humana, né? Então, a depressão, a pessoa realmente tem que... E a filha psicóloga, né? Então, assim, é complexo isso. Às vezes eu fico me perguntando, falo assim, gente, por que a pessoa não pediu ajuda, né? Porque é difícil. A gente tem que entender também o suicídio, né, ou a tentativa de suicídio, que a pessoa tem, ela tá vendo um problema e ela não consegue enxergar a solução. A solução que ela encontra é a morte. Então, ela consegue ver a morte como resolução daquele problema, né? Seja uma dor interna na alma, a depressão. A maioria dos meus pacientes que tentaram suicídio falam dessa dor interna. Né? Isso. Então, eu não dou conta de estar sanando essa dor interna. Então, a morte pode ser uma solução. Entendeu? Só que a depressão ela é como uma neblina. E aí você não enxerga além, você não consegue enxergar uma outra solução. Entendeu? Só vê aquela solução. Só vê aquela. E aí, a única coisa que eu falo quando eu estou fazendo uma intervenção em crise suicida é me dar a oportunidade da gente conseguir junto abaixar essa neblina. Para que a gente possa ver outra solução. Então, a gente acolhe, fala, eu entendo o seu desejo de morrer. Sim, a sua dor está muito intensa. Mas me dá essa oportunidade. E até um tabu, né? Falar sobre depressão e suicídio, eu falo que são assim, né? dois grandes tabus. Sim, fala, nossa, que tema pesado, né? Exatamente. Mas a gente tem que falar, tem né? Que falar, do suicídio, da morte, gente. Né? E aí porque é assim que a gente previne, né? Exatamente. Né? E por muito tempo virou um tabu, assim, que a mídia não podia falar, a gente não podia falar em suicídio, que ia incentivar o suicídio, né? Já ouvi falar isso. E aí, assim, não, nós precisamos falar para a pessoa que ela tem ferramentas. E se ela não encontrar essas ferramentas, tem pessoas que podem ajudar ela a procurar essas ferramentas com ela. Entendeu? E aí, então, é acolher mesmo. Né? E aí fala assim, não, ela tá fazendo para chamar atenção. Nossa, como isso é falado, essa frase, né? Exatamente, né? Gente. E aí eu falei, sim. Às vezes, né, eu tô lá no hospital, né, fazendo parecer, e fala assim, não, mas ela tá fazendo para chamar atenção, porque já é a terceira, quarta vez que tem. Mas uma hora ela consegue. Exatamente, uma hora ela consegue. E outra coisa, se tá precisando disso para chamar atenção... É porque tá muito ruim. Alguma coisa tá muito ruim. Tem algo muito ruim. É o casamento? É a vida? É a dor interna? Eu não sei. Mas se tá fazendo para chamar atenção é porque alguma coisa tá ruim. Ninguém faz isso à toa. É, sim. Né? Até mesmo depois que eu fui para psiquiatria, né, eu brinco que eu me tornei um pouco mais humana, porque quando eu era de pronto-socorro e de SAMU, na hora que vinha aqueles piti, né, que deixava a gente morrendo assim, de raiva, lá vem o piti. Mas ali tem uma dor. A histeria também tem uma dor.
Tem. Ela não tá dando conta de algo e manifesta daquela maneira, né? E a gente tem que ajudar a falar, ó, tá tudo bem clinicamente, mas você precisa resolver isso de outra maneira. Não é desse jeito que vai resolver sua dor, né? Então, assim, é bem sutil essa questão da saúde mental, né? E aí, nesse momento onde as pessoas falam, nossa, seu filho nasceu, você, né? Olha que coisa linda aqui, mas ela tá com a neblina. Entendeu? Sempre lembrar dessa neblina. A gente pensa assim, será que um dia eu vou ter minha vida de volta? Não. Você não vai ter sua vida de volta. Mas você vai ter uma nova vida. Uma nova vida. Isso, a gente precisa ressignificar a vida. Você não vai ter a vida de volta. Você não vai ter o seu corpo. Não, ele modificou, ele passou por uma nova alteração fisiológica e tal, mas ele pode ter um novo corpo, um corpo que conta uma história e que pode às vezes até tornar mais bonito, né? Porque eu já vi várias que ficaram mais bonitas depois da maternidade. Então, assim, você não volta a ser a mesma pessoa. Nenhuma experiência na sua vida, nenhum trauma ou experiência positiva vai te voltar, entendeu? Você vai se tornar uma nova pessoa. É isso mesmo. Essa frase de que eu escutei isso de um familiar. Seu corpo nunca mais vai ser o mesmo. Menina, que coisa. Você falar isso pra mulher no pós-parto? Aquilo legal, soa, né? Assim, aquilo soa assim, né? Meu corpo tá mais feio, então eu vou ser sempre mais feia. Como assim? Não é bem por aí, né? Fiquei brava na hora que eu escutei isso. Aí eu falei assim... não vai ser mesmo o mesmo corpo, não. Vai ser melhor. Vai ser melhor isso, vai ser melhor. Eu me reconheço. E eu usei aquilo ali como uma coisa pra me fortalecer. Mâncora, né? Eu falei assim, não, vai ser melhor. Eu vou suar e vou malhar. E se for preciso, a gente faz uma plástica também. Isso, tá tudo bem. E também, se não quiser fazer... Tá tudo bem também, contanto que você esteja bem com você mesma. Exatamente. A verdade é essa. Né? A grande questão é que, assim, como a gente estava falando, eu sou muito vaidosa e tal. Sempre fui atleta, né? A gente já foi colega de natação, né? Sim, não, eu sou veterana sua. Ela é mais velha que eu, tá? É porque eu sou de 81, né? E as faixas etárias, né? Petis, mirim, juvenil, né? Era pelo ano. Nossa, gente. É melhor a gente não falar. Eu me matriculei ontem. Eu vou voltar a nadar. Nossa, uma coisa que eu tenho vontade de fazer é voltar a nadar. Então vamos de repente, quem sabe? A gente a gente vai pro Master? Master? Nossa Senhora. Rumo 50. Eita, mas bom, é isso que é hein? interessante, eu fiquei emocionada de ver a Luísa, porque a gente, no nosso primeiro plantão, vou fazer um cortezinho aqui, é que a gente falava assim, nossa, eu também! Então, assim, a gente formou no Rio, você foi no interior, mas eu fui na capital. Eram muitas coincidências, assim, né? Ela fez natação, eu fiz natação também. E você é parente de gente que eu era colega, que eu tinha nadado... Não, tinha a parente. Verônica namorava seu irmão. Corta isso. Ai, meu Deus. Corta. Acho que ela vai assistir, não. Ai, muitas coincidências nas nossas vidas. Menina de Deus. Pois é, a gente vai vendo assim como que o tempo muda a gente. Muda. E pra melhor. E a Lili tá ainda mais linda. Eu falo, nossa senhora. Lili. Não, eu me acho bonita mesmo. Tá ainda mais linda. Eu até brinco assim, não, eu dei da pandemia pra cá, eu dei um ganho de peso. Tenho um interesse mesmo em organizar isso, até por qualidade de vida, tudo. E a natação foi um reencontro. Tem algumas coisas que eu falei, gente, eu queria resgatar isso. Então, eu voltei para aula de violão e para natação. E é importante para a gente ter continuar, né? Porque às vezes o ser humano... peca por não dar continuidade. Eu falo que às vezes o sucesso de tudo na vida não é às vezes a intensidade, mas às vezes aquela continuidade, né? A perseverança. E às vezes
quando a gente faz uma atividade física que nos dá prazer, É muito mais fácil. é muito mais fácil a gente se manter naquela atividade física por mais tempo. E a constância, né? Constância. A constância faz você também começar a ter, né? Eu vejo Resultados. que desanda, né? Que foi o meu caso, da falta de constância. Então, a constância, ela é muito importante de todos os hábitos, igual. Eu tenho uma constância de vários hábitos, de meditação, de tudo. Eu falo, é a constância, Mas da atividade física, você não estava tendo a chutei o balde, depois dos 40, gente, a gente não pode se dar o luxo. Não pode, sério. Não pode. Depois eu vi uma frase, assim, que eu vi a Cláudia Raia falando, que você acabou de malhar, você toma banho, a massa magra vai embora no chuveiro. Gente, morri de rir. É tipo isso, entendeu? É impressionante como que depois... Eu percebi isso, eu fiquei pouco... Como eu consegui ter parto normal, eu fiquei pouco tempo sem malhar, né? Eu pude voltar a malhar mais rápido. Mas o pouquinho tempo que eu fiquei sem malhar e sem malhar forte, na gestação, a gente não pode malhar muito intenso. Então, acaba que perdi massa magra e perde muito rápido. Sim, muito rápido. Sim. E lógico que lá nos meus 28 anos, quando eu estava grávida, não tinha percebido isso. Você ficava uma semana sem malhar, você não percebia tanta perda, Agora depois, né? Com 40, a gente percebe, sim. Sim. Muito mais rápido a perda de massa magra. Pois é, e vamos voltar aí para o nosso depressão. tema, para a depressão. Então, o que são os fatores protetores? O que eu posso estar fazendo para prevenir a depressão no pós-parto? Então, primeira coisa, né, uma gravidez, uma gestação saudável, né? Então, a gente vai pensar nos fatores de risco da gravidez. Então, uma gravidez saudável, né? Se perceber que está passando por algum problema, a relação do casal, né, tem que estar em terapia, tá tudo bem, se cuidar. Então, o pós-parto, ele tem muito a ver com também a gravidez, como que foi a gravidez, né? Então, foi uma gravidez de risco, foi uma gravidez que a pessoa teve que ficar de repouso absoluto por 1 mês, 2 meses. Tem muito maior risco. Tem muito maior risco, né? Foi uma criança que nasceu com restrição ou prematura, a mulher também tem mais risco. Então, o que foi na gravidez é risco, né? E aí, assim, já buscar ajuda na própria gravidez. Então, uma gravidez saudável é fator protetivo para não desenvolver a depressão pós-parto. Uma rede de apoio, contar com uma rede de apoio. Eu vejo aqui em Brasília muitas pessoas sozinhas, né? Porque os pais estão em outros estados, vieram trabalhar, tudo. Então, assim, mas se organize, né? Tem grupos, tem vizinhos, tem outras pessoas que podem estar te ajudando, né? Eu vejo pessoas com recurso financeiro não querendo colocar alguém, né, técnica, alguém profissional junto, né? Um auxiliar, entendeu? Não quero fazer tudo. Então, assim... você não tem pai, você não tem mãe aqui, né? Então, e aí, assim, a gente vê uma vulnerabilidade muito grande, e esse foi o meu tema de TCC da residência de psiquiatria, que foi depressão gestacional, os fatores de risco, né? Então, assim, a questão na gestação, você não ter uma segurança financeira, ou ser mãe solo, entendeu? Então, são fatores de risco para esse desenvolvimento, né? Então, a pessoa tem que a rede de apoio tem que estar atenta. Eu acho que a pessoa, ela tem que estar atenta que pode desenvolver. Na gestação, isso, porque quando ela entra ali naquele buraco, ela não consegue nem mais pensar em fatores de proteção ou de risco. Mas nós que estamos acompanhando alguém que está no pós-parto, podemos estar vendo isso, né? Com carinho. Certo. E a outra questão da rede de apoio, falamos da espiritualidade, né? A conexão com o divino, a questão da espiritualidade, independente da religião, né? Ela é muito importante. Por quê? Porque a religião, ela termina se preenchendo um papel, né, desse vazio que às vezes a gente sente. E o ser humano, ele identifica com isso desde que é primórdios, entendeu? Eu brinco que o maior psicólogo é Deus. Eu acho que ele é mais que psicólogo, né? Ele preenche a gente. Preenche. Né? Então, assim, ele tem um papel. E aí, você precisa elaborar também as suas questões de maternidade e de maternagem.
ficar atento, né? Então, se na gestação já começar um processo depressivo, tem vezes que a gente precisa entrar com a medicação na gestação. Você tem que pesar risco-benefício, né? Sim. Né? E hoje a gente tem medicações muito seguras para depressão gestacional. Né? E o benefício dessas medicações seguras são muito maiores do que o risco para o bebê ou para outras questões. Tudo mais. Isso. Né? Então, assim, o pós-parto é a mesma coisa. Medicações totalmente compatíveis com a amamentação, né? Eu vou falar de um fator protetor que eu acredito que tá lá. Deve estar. Atividade física. Sim. Esse é fator protetor. Sim. Tanto para gestacional quanto para o pós-parto. Sim. Total, né? O estilo de vida, eu vou falar sobre, na verdade, a atividade física, eu posso trazer o estilo de vida. Exatamente. Tá? Aí vai entrar alimentação. Vai entrar atividade física, relaxamento. Porque tem mulher que faz atividade física, mas é neurótica. Ela não relaxa. Ela não sabe. Ela é toda tensa, ela não sabe relaxar, entendeu? E a falta de relaxamento também pode levar à depressão. Por isso, quando fazem trabalho com meditação, com mindfulness, os trabalhos demonstram também serem fatores protetivos, eles têm a questão da meditação, da capacidade de relaxamento. Né? Perfeito. Então, vamos lá. Meditação, atividade física, alimentação saudável, parar com os fast food. Rede de apoio, né? Numa terapia. Isso. Né? Conexão do casal. Perfeito. Se você foi mãe solo, né? Uma conexão com você mesmo, em conexão com a sua rede. Né? Porque tem mães que querem ser solo, né? E a mulher escolha. Eu falo que é muito corajosa. É muito corajosa, mas aí ela tem que conectar com ela mesma, né? Se fortalecer. Que eu falo assim, gente, é difícil com ele, imagina sem, meu Deus. Eu acho que as mulheres que conseguem sozinhas ser pai e mãe são mulheres, assim, diferenciadas. E assim, e se a pessoa tá identificando com sintomas depressivos, né? Ou seja, perda do prazer, não sentindo gosto pelas coisas, ou de estar com o bebê, sentimento de culpa, o sono mais perturbado que já é da mulher, né? Tendo pesadelos, se negligenciando. Ela tem que saber que ela pode pedir ajuda e que ela não está sozinha. Que muitas mulheres passam por isso. Que ela não é um ET. Exatamente, é isso mesmo. Eu tô estabelecendo protocolos, né, de pós-parto, assim, e eu tô testando em mim, lógico que primeiro eu testo em mim, e acaba que tem coisas que eu tô adotando. Ontem mesmo, a aromaterapia, coisas que comprovadamente ajudam, né, a questão da lavanda e tudo mais, óleos essenciais, tem artigos mostrando que tem realmente eficácia e tudo mais. Eu coloco o óleo essencial no quarto que a gente vai dormir e assim, o neném tem um sono melhor, fica mais calmo, né? Então tem tantas coisas, tantos recursos que a gente pode usar. E aí, se a mulher tá sem energia, durante o dia ela não usa lavanda, ela usa bergamota, laranja doce, que são cítricos e eles são mais ativadores, né? Que o cheiro, ele modula a gente, o nosso sistema emocional, o sistema límbico, né? Através dos receptores, o cheiro. E é muito interessante isso mesmo, de você começar a lançar a mão de alguns recursos e feramentas não medicamentosas que dá super certo, entendeu? Que faz parte do tratamento. Os chás são também muito bacanas. Os chás, ali pra noite eu uso chá de camomila, chá de erva doce e tudo mais. Camomila, que aí passa no leite, né, nem acalma e tudo mais, né? Então eu falo, a gente tem muitos recursos aí a melatonina eu gosto demais também. A melatonina eu tomo, eu brinco assim, pelo menos o pouco que eu durmo no sono REM. Então, acaba que ajuda. Só cuidado para não ficar muito no REM. Eu dei aula essa semana sobre sono reparador. Né? Porque o sono REM a gente tem que ficar 25% só na noite toda. É muito importante o estágio 3 e 4 também, que é aquele estágio que é o bonecão do poço, quando nossos filhos ficam desmontados, né? Que é a parte da restauração nossa muscular,
da fadiga, entendeu? Então tem gente que fala assim, eu dormi, mas eu acordo cansado. E eu sonhei muito. Aí eu falo, porque você tá pulando. Geralmente eu tomo de vez em quando. Eu até brinco com os pacientes. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, gente, melatonina é vida para uma mãe, porque a gente dorme tão pouco, entendeu? O pouco que eu durmo, pelo menos, tem que ser um pouquinho. Exatamente, não, e ela modula o sono, ela modula a arquitetura do sono, né? Passando por todos os estágios. Além de ter um efeito leve ansiolítico. Então, eu acho ela legal também por isso, que ela tem um efeito, assim, de tirar um pouquinho a ansiedade e tal. Mas, gente, não vai na farmácia e compra um monte de cápsula. Olha, gente, duas e toma médicos. 10 miligramas, 15 miligramas, nós podemos nos automedicar. Né, assim, porque a melatonina não deixa de ser um hormônio, ele precisa ser bem orientado. Exatamente. Então, assim, vá a um bom médico, né? Vai em mim. Vai na Luísa, entendeu? E a gente vai dar uma analisada. Tá com a agenda aberta já? Então, sabe que eu tô abrindo assim, então os pacientes VIPs, né? Tem a lista VIP. Para os pacientes VIPs eu tô abrindo. Então acaba que não tem como a gente ficar sem trabalhar muito tempo. É difícil. E até mesmo eu acho que é um fator protetivo para mim. Sim. Pra Luísa pra outros não. Vai depender muito de como você funciona. Eu brinco que eu não dou conta de ser só mãe. Eu também tive que voltar a trabalhar porque eu tava enlouquecendo mesmo. Eu falei, chega, não dou. E até é interessante isso. Mas quando funcionamento. A gente escuta outra pessoa falar, né? Quando eu escutei a primeira pessoa, eu tava me sentindo mal comigo mesma, de não querer ficar só na função maternidade, sabe? E aí eu lembro que eu retomei acho que eu comecei a trabalhar meio período que fosse e tudo mais, com uns 3 meses pós-parto, assim. Tava meio plantão e tal, fazer alguma coisa, porque eu tava precisando daquilo. Lógico que eu também tava precisando de dinheiro. Somos autônomas. Aí teve essa questão também. E aí acaba que a gente se sentir mais próxima, um pouquinho pelo menos, do que era a minha vida antes, isso me fez reconectar com você. Exatamente. Que é uma das questões muito importantes. Nesse primeiro momento, né, dos 40 primeiros dias, a gente vai realmente desconectar bem, porque é um serzinho que tá o tempo inteiro ali demandando de você e tá tudo bem. Mas com o passar do tempo, você precisa te resgatar, porque essa conexão, se ficar um abismo muito grande do que você é com você mesmo, você para de se reconhecer. E com certeza você pega pacientes dentro do consultório que falam, nossa, eu não me reconheço. Nossa, teve um caso muito interessante, que foi muito profundo isso, e aí eu pude estabelecer, assim, muito a relação entre hormônios e questão de psique, né? Eu falo que o psique anda junto. O hormônio é uma coisa que influencia demais no nosso psicológico. E aí a mulher essa paciente minha tinha feito fertilização in vitro, né? Então ela, com 47, se não me engano, ela fez uma FIV e teve sucesso, né? E teve o neném e tal. E aí eu lembro que ela foi pro meu consultório, ela já estava na fase dos 50. Então ela fez assim, né? Eu brinco que o pico hormonal de uma mulher que gestou, né, que estava grávida, já é alto. Imagina para uma mulher que fez FIV, entendeu? Então lá ela no fez teto. Lá nas alturas. Então ela fez o pico gigantesco e aí de repente ela entrou aonde? Na menopausa. E ela chega no meu consultório assim, chorando, doutora, eu não me reconheço, eu sempre fui uma pessoa muito estável, eu sempre fui uma pessoa assim, eu não tô me reconhecendo e tal, não me avisaram que eu ia passar por isso. Que é uma outra fase da mulher muito interessante para a saúde mental, climatério. Né? Exatamente. Cenas dos próximos capítulos, mas tem muita coisa para falar. Nós vamos gravar um podcast só sobre menopausa e tudo mais, porque é muito capítulo. Isso. Se a gente for falar da relação hormônio e saúde mental, né, mulher, sono, hormônio, sono e saúde mental é um livro. E eu brinco, né, que um bom endocrinologista tem que ser um pouquinho quase psiquiatra. Ele tem que ser, sim. Ele tem a gente tem que na ter verdade, feeling. Ele precisa ter a escuta, né? A escuta sensível, a escuta ativa, né? E o psiquiatra, ele precisa também saber ser clínico. Se atentar à questão da clínica. Exatamente isso. O psiquiatra que esquece da clínica,
Não é um bom psiquiatra. Ele não é um bom psiquiatra, porque ele primeiro é médico, depois psiquiatra. Então, quantas vezes, né? Às vezes a pessoa tá tratando ali uma depressão e às vezes é um hipotireoidismo. Muitos, né? Ou ansiedade é um hipertireoidismo começando, né? É aquela coisa do pico fazendo hiper, depois para entrar num Hashimoto. Perfeito. Ou outras coisas, né? E falando em ansiedade, pós-parto, tem pânico pós-parto, que as pessoas não sabem. Tem crise de ansiedade pós-parto. Tem paciente que não está em depressão gestacional, está em crise de ansiedade pós-parto. Olha só. Com medo de não estar dando conta, com medo de não ser uma boa mãe, entendeu? Tem hora que passa. Eu brinquei assim, eu até falei pro meu marido, falei assim, tem hora que passa na minha cabeça assim, será que eu vou dar conta de tudo de novo e tal? Eu falo, poxa, eu dei conta 2 vezes, eu não vou dar conta a terceira? Então, agora na terceira eu já consigo me policiar, né? Mas a gente na primeira é tudo mais difícil. Dizem muito que o primeiro difícil. É cristal, o segundo de lata, o terceiro de borracha, né? Coitado, meu marido foi o quarto. Eu também sou a quarta. Ele foi o quê, então? Não, a gente ai, vai, cresce, vai. Se vira. Toma banho sozinho. Se vira. Se vira nos 30. É isso. A minha mãe fala, eu não aguento mais. Não. Essa foi boa, Essa escadinha é terrível. Mas é bom, não tem problema. Cada um vai ter seus... Cada um vai ter seu perfil de personalidade, um por ser filho mais velho, outro do meio, outro caçula, entendeu? E você trabalhando a autonomia dos 3, tá tudo bem. Eu achei bem bonitinho que o meu do meio, né, o André Luiz Filho, ele, no comecinho, assim, do meu pós-parto e tal, eu percebi que ele tava, não sei se começou um ciúmezinho ali, né? Ele parece que tinha medo de eu não amar ele mais tanto, né? Aí, como é importante a gente trabalhar o psicológico dos nossos filhos, né? Eu lembro que eu tinha ganho uma barraca, ele ganhou uma barraca de presente de aniversário e tal. Aí eu entrei dentro da barraca com ele e falei, filho, vamos conversar. Que eu percebi que ele tava meio... angustiado. Né? Aí eu percebi e tal, que ele tava bem sensível. Falei, filho, a mamãe ama todos os filhos. É impressionante. Aí eu fui falando pra ele, né? Eu falei assim, a mamãe te ama, te admira, né? E como que essa conversa deu um resultado, assim, tão grande que depois ele mudou completamente da água pro vinho, assim, né? Então, a gente mostrar pro filho que cada filho é um filho único pra gente. Sim. Eu não vou amar um mais do que o outro. Sim, eu vou ter uma relação diferente com o outro. Cada um é um ser. Cada um é um ser, e eu me relaciono com esse ser diferente cada com outro ser. Tem um jeitinho, né? Isso. É assim mesmo. Né? Cada um com as suas demandas, com a sua fase de vida, né? Pré-adolescente. Ser mãe não é fácil. Pensa, eu tô entrando na adolescência. 12 anos, 9 anos e bebê. Mas eu falei, não, a gente consegue, a gente dá conta. E é bom isso, né? Essa questão de você trabalhar essa conexão com você, com o seu feminino, com o seu materno, né? Fazer essa maternagem. Ter um parceiro, né? Bacana isso também, eu sou sortuda. Né? Eu falo, nossa senhora, realmente é um parceirão. E acaba que isso ajuda demais. Ajuda. Assim. Ajuda. Né? Eu tenho também um super parceiro. Super paizão. A gente tem que escolher. Mas a gente não vai colocar eles lá em cima, não? Não vamos não, né? Nós ficamos se achando. Ai, meu Deus. O bom é que o André assiste tudo e eu não. Ai. Pois é. A gente esqueceu de falar alguma coisa? Ou não? Deixa eu ver. Me lembra aí, vai. Puxa aí mais coisa. Não, é justamente isso, né? Eu acho que é mais o medo da mulher que tá passando por esse próprio processo de pós-parto, né? E a gente precisa sempre estar levando isso em rede social, em questões de divulgar mesmo, né? Fazer... fazer até mesmo uma busca ativa dessa mulher, porque ela muitas vezes está tão sensibilizada, se sentindo muito fracassada, né? Ela vê cortes, né? Porque o Instagram é uma vida editável, né? Nossa. Então ela vê cortes de vida feliz e a dela tá uma merda, desculpa a palavra, né? E aí a gente poder falar, não, cara, muitas pessoas passam por essa questão. O triste do Instagram é isso, que às vezes as pessoas ficam naquela comparação, né? O triste da sociedade. Da sociedade, né?
Eu falo, gente, para de se comparar, Isso. por favor. Cada um. Sabe? A gente é igual único. assim, Deus nos fez únicos. Né? E o Instagram, ele para mim é uma vida editável. A gente não mostra os 24 horas, né? E os bastidores e é importante, assim, também a gente mostrar nossas vulnerabilidades lá, porque a gente mostra que é humano, né? Mas a grande maioria, né, que tem mulheres que se comparam muito a pessoas que vivem disso, do lifestyle, né, da venda da imagem, vida, da imagem. vida. Então, aquela pessoa é uma profissional vendendo aquela imagem, entendeu? Você não é uma profissional vendendo uma imagem. Você é você. E qual é a sua imagem? Será que você reconhece a sua imagem? Se olha no espelho e se reconhece? Entendeu? Uhum. Ou você quer a imagem dela? Você não pode ter a imagem dela. Você Não pode ser sua imagem aprimorada, melhor Eu sempre forma. eu brinco com as minhas pacientes, falo assim, vamos procurar a sua melhor versão? Porque tem pacientes que chegam no consultório, doutora, eu quero ficar com a barriga de fulano de tal. Não, você Aí vai eu ficar falo com a assim, sua barriga. Você vai ficar com a sua barriga perfeita. na melhor versão dela. Isso, justamente, né? É igual, eu tenho uma amiga que é otorrino e mexe com rinoplastia funcional. Eu quero ter o nariz de fulano. Não, você não tem Não vai como. combinar, às vezes, na sua cara. Exatamente, né? Às vezes você é caruda, é mais queixuda, né? É isso mesmo. Né? E é engraçado isso que você está falando de Instagram, né? Eu estava vendo esses dias a questão de pessoas que que suicidaram, né? Cometeram suicídio. E as fotos, as publicações vésperas dessa pessoa suicidar. Tá. Você viu isso? Vi uma... Gente, geralmente você olhava assim, você falava assim, gente, essa pessoa, não, tá super feliz, né? Isso. E você nunca imagina que de repente aquela pessoa tá passando por tudo aquilo e de repente... Então, eu tenho muito medo do paciente que tá deprimido e se mascara. Esse é o paciente que mais eu vejo risco, porque ele tem energia para se suicidar. O paciente que tá acamado, não tá se alimentando, tal, ele não tem nem energia para se matar. Ele pensa em se matar, mas ele não tem nem energia para se matar. Então, assim, quando você tá deprimido e tá usando máscara, uma hora vai tornar insustentável. Incrível. Né? Que fala, mas como fulano se matou? Né? Então, assim, a pessoa tava usando máscaras. Então eu falo que os familiares e tudo mais têm que estar sempre muito atentos. Isso. Mas também não se sentir culpado se acontecerem, porque tem coisas que não estão no nosso controle. Né? O luto pós-suicídio também é muito complexo, porque eles começam a se culpar muito. Sim, deram sinais, mas vocês não tinham a consciência daqueles sinais, né? Por isso que a gente precisa falar dos sinais, da vulnerabilidade, né? Eu sempre falo, se a pessoa está alterando demais o comportamento, não é o nosso ciclo. Meu marido sabe quando eu tô de TPM, ele já chega até com um docinho, entendeu? Ele pra sabe ele poder... ele sabe te domar. Então, assim, não é sobre isso, mas se você tá alterando muito o comportamento, tá mais irritado que normal, ou tá, sei lá, até mais gastador que o normal, ou dormindo muito ou dormindo pouco. Então, assim, uma alteração brusca quer dizer que alguma coisa não tá legal. E aí a gente tem que identificar isso também nas pessoas que a gente ama, né? No que estão ao redor ou no seu trabalho. Aquela pessoa fugiu do padrão que ela tá de uma forma muito abrupta, alguma coisa não tá legal. Uhum. É isso mesmo. Então, gente, é isso. É a mensagem que a gente quer levar para vocês, mulheres, né? Se vocês estão precisando de ajuda, estão sentindo qualquer coisa que não tá legal, né? Não é se sentir, não é impotência, não é que você não é boa o suficiente, mas busque ajuda, né? Busque a ajuda de um profissional, busca uma escuta que seja, né? A gente tem que saber quem buscar. Nessas horas, eu sempre falo, nas horas dos desertos que a gente passa na vida, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz de quem que vai estar ajudando a gente naquele momento, né? Que às vezes a pessoa te leva mais pro buraco Exatamente, né? Um profissional bem capacitado. E lembrar, não tem receita de bolo. Não existe, nós somos seres humanos únicos, né? E a gente deve ser olhado como um ser humano individual. Então fuja, eu fico brincando, fuja daqueles posts 10 coisas como, né? Como para a saúde mental, isso
E pro emagrecimento também, tá, gente? Não é, porque a pessoa é indivíduo, Nossa, né? é indivíduo. É igual o milagre da manhã. Tem gente que não consegue o milagre da manhã e aí fica deprimido porque não consegue o milagre da manhã. Tá tudo bem, malha na hora do almoço, né? Malha à noite, amor. Às vezes os pacientes perguntam, doutora, qual a melhor hora pra malhar? Eu falo, a hora que você pode. Ótimo. Eu falo isso. Exatamente, né? Qual a melhor hora pra meditar? A hora que você pode parar pra conectar com você. Às vezes eu brinco que eu busco uma conexão com Deus e tudo mais, dirigindo. Eu começo a orar, eu ponho música, eu ponho louvor e tudo mais. E às vezes eu vou pro consultório falando com Deus, ó Deus, me use da forma que tu queres. Não, e assim, eu brinco que eu sou muito eclética, né? Eu sou espírita, kardecista, e o meu playlist tem música espírita, música evangélica, música católica, eclética, né? Demais. Bem eclética. Já li 3 vezes a Bíblia. Meu Deus do céu. A Bíblia é uma grande... É um manual. Isso. É isso mesmo. Pois é, gente, a gente vai encerrando por aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Foi ótimo. Viu? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Brigadão.